Olá, enófilo! Olá, apreciador da cultura do vinho. Eu sou Rafa Moura, sommelier, e estamos começando mais um Bastidores do Vinho aqui no Poa Streaming TV. E hoje eu recebo para um bate-papo Mauro Dofferman, sócio idealizador de um projeto espetacular aqui em Porto Alegre, que é o Rádio Agulha. Mauro, obrigado pela presença. Obrigado pelo convite, Rafa. Muito legal estar aqui. Show, Mauro. Te recebo hoje para a gente falar desse projeto que muitas pessoas, assim como eu, devem ter a dúvida em que canal que passa, é AM ou é FM, porque é Rádio Agulha. Se é Rádio Agulha, tem que ter uma frequência. Me conta um pouquinho como é que é essa... Bom, e qual frequência que passa? Entre o AM e o FM, a gente está na web, na verdade. Web, sim. A gente é uma rádio web, radioagulha.com.br, para ser ouvida a qualquer momento. Né? Acho que uma parte do teu público já deve saber que a gente é, na verdade, um bar, restaurante, casa de música e rádio. Né? Então, o legal da Rádio Agulha é essa mistura entre o físico e o digital. Sim. Então, a Rádio Agulha ela pode ser ouvida no site radioagulha.com.br, você pode instalar também um atalho na tela do seu celular para ouvir sempre que quiser, só apertando, dando um clique lá no botão no app. Né? E a gente está 24 horas no ar. 24 horas. Tocando música brasileira, tocando música independente, tocando música do mundo inteiro, clássicos e uma curadoria muito nossa, né? Aquele velho lugar comum ou aquele novo lugar comum, a gente não tem algoritmo, então as pessoas que ouvem a Rádio Agulha ouvem também para confiar e usufruir da nossa curadoria, das nossas pesquisas e do que a gente apresenta de músicas e de atuações legais. E tem uma coisa muito bacana sobre essa programação, que é o seguinte, como eu falei, a gente está 24 horas no ar tocando música, na maior parte do tempo é música gravada, naturalmente, mas a casa abre tipicamente das 18 às 24 de terça a quinta e das 18 à 1 da manhã sexta e sábado. Fora algumas programações especiais, como foi agora no último domingo, que a gente recebeu o Jorge Drexler na Rádio Agulha para fazer o after da turnê maravilhosa que ele fez aqui em Porto Alegre. E quem pôde ouvir na Rádio Agulha ouviu ao vivo o Drexler cantando na Rádio Agulha. De surpresa, um repertório de música brasileira, junto com a banda maravilhosa Fresco Boys, que estava lá para receber ele. Então, como eu estava dizendo, nos horários de abertura da casa, a gente fica ao vivo, transmitindo tudo que está rolando no salão. Né? Então aí tem uma coisa muito bacana que é qualquer set de DJ, ou qualquer música, ou as nossas jam sessions de jazz que acontecem lá uma vez por mês, também são transmitidas ao vivo para o público da Rádio Agulha na web. E a pessoa pode ficar em casa curtindo um vinho, curtindo um drink, comendo petisco e ouvindo o que está rolando ao vivo aqui no Rádio Agulha. Pode, mas vai se divertir mais se estiver na casa. Com certeza que venham aqui para o Rádio Agulha. E qual que é o local? Onde é que a gente está hoje? Porque é um bar, é um restaurante, é um local de consumir bons vinhos, bons drinks, boa gastronomia, ouvir boa música. Isso acaba englobando uma coisa que é um movimento cultural. Porque o Rádio Agulha ele resgata um fluxo intenso lá, antigamente, no 4º Distrito, faz aquilo acontecer de uma forma efervescente. Acontece alguns percalços que a gente vai falar mais ali na frente e depois nasce de novo aqui dentro dos túneis históricos do Shopping Total. Fala um pouquinho pra gente, mano. Então é isso, né? Além de todo esse movimento, de todos esses aspectos de coisas culturais e de fruição da vida, da gastronomia, da bebida, etc., a gente faz tudo isso num prédio histórico maravilhoso, único, que são as antigas caldeiras da cervejaria que tem aqui no Floresta, que é a famosa chaminé do Shopping Total, né? Essa chaminé é uma das mais altas da cidade, é uma das últimas remanescentes lá do começo do século XX, e ela é a chaminé que era usada para preparar a cerveja, que está sendo feita nesse mesmo local, que foi produzida nesse mesmo local,
dos anos 10 do século passado até os anos 80. Depois ela foi fechada. Então lá funcionou originalmente a cervejaria Bopp, Tá. depois a Continental, depois a Brahma, que era muito famosa, né? A Sim. Brahma, produzida em Porto Alegre, Sim. era aqui nos nossos atuais túneis da Rádio Agulha, né? E é muito bacana, assim, a gente... enfim, para contar brevemente a história do espaço aqui, a cervejaria foi desativada no comecinho dos anos 80 e as caldeiras foram levadas embora, ficou o túnel lá, abandonado de alguma maneira. E anos depois, quando o pessoal do Shopping Total foi se instalar aqui e restaurar os prédios históricos da Cristóvão, que tem uma importância enorme para a história da arquitetura de Porto Alegre, todo esse complexo arquitetônico aqui, curiosidade, é o primeiro projeto do importantíssimo arquiteto alemão Theo Widerspan, que é o cara que deu a cara para o centro histórico de Porto Alegre, projetou prédios como o atual MARDS, o atual Memorial do Rio Grande do Sul, o Colégio Militar, prédios que são a personalidade arquitetônica da cidade, né? Mas a primeira obra que ele fez foi todo esse complexo da cervejaria que está de frente para Cristóvão. E, bom, a caldeira e a chaminé vieram depois, e muito tempo depois veio a Rádio Agulha. Então, tem um monte de coisas no meio do caminho, mas o interessante é que, de alguma maneira também, o que eu estava contando é que quando o Total estava se instalando aqui, os túneis não eram conhecidos, eles não estavam mapeados. As pessoas não tinham conhecimento que existia aquele emaranhado de túneis que tem aqui de baixo. Aqui de baixo, nós estamos no Shopping Total, nosso estúdio do Poa é aqui no Shopping Total, Rádio Agulha também é aqui, e no subterrâneo aqui tem um emaranhado de túneis. É incrível. E então isso foi uma descoberta arqueológica. Né? Contam os historiadores que uma escavadeira caiu dentro do espaço da futura Rádio Agulha. Que viria a ser a futura Rádio Agulha. Que muito tempo depois viria a ser a Rádio Agulha. E ali, então... Eles desvendaram. Isso. E a partir de então teve todo um trabalho de resgate do patrimônio histórico e de reformatação do espaço para receber pessoas, né? E é lá que a gente está hoje. Então é muito bacana. Um espaço lindo que também agora está abrindo ao meio-dia. Exato. Também. Então, a gente começou... Bom, então assim, importante. Rádio Agulha abriu em maio de 25, dia 20 de maio. Então a gente está gravando aqui em comecinho de junho de 26. Faz um ano que a gente abriu. O Rafa esteve conosco na celebração da nossa semana de aniversário, apresentando a nossa nova carta de vinhos, né? E foi muito legal, assim. Então, esse ano é uma aventura gigante, corresponde para mim, assim, que já tenho muita experiência em outras áreas, né? Eu sou um profissional de comunicação, eu sou publicitário de origem, mas sempre trabalhei com estética, sempre trabalhei com arte, sempre amei a música, né? Então... A cultura como um todo. Exatamente. Então, viver esse ano de Rádio Agulha, para mim, é quase como um novo começo de carreira, só que sabendo tudo que eu já sabia antes, né? Perfeito. E, Mauro, e esse movimento que o Agulha traz, ele é focado aonde? Porque é um movimento que tu olha assim, ele não é tão brasileiro, o movimento. Ele é inspirado aonde que se inspira nas grandes metrópoles, nos grandes centros que contemplam multiculturas, onde que surge a ideia de constituir no mesmo espaço todas essa bagunça bonita que se conversa. Legal. Só para completar a resposta à tua pergunta anterior, eu falei do 1 ano, do aprendizado, da festa que tu teve lá, mas a pergunta era sobre o almoço, né? Sim. E aí agora, então, a gente teve 1 ano de noite. Que também se posiciona como um restaurante, né? Exato. É um restaurante. É um restaurante. É um lugar cada vez mais completo. Claro. E passado esse ano de noite, a gente, até para atender uma demanda do próprio Shopping Total, né, do qual somos lojistas. E parceiros. E eles nos apoiam muito. A gente então abriu o almoço. É uma operação que está recém começando, faz poucas semanas. Está indo muito bem. Eu realmente convido as pessoas a irem provar o almoço da Rádio Agulha, provar a noite da Rádio Agulha, quem ainda não veio,
né? A nossa noite já é bastante conhecida na cidade, mas Muito. o nosso almoço está começando, está engatinhando, mas está muito gostoso. O lugar de dia é muito bacana também. Mas a noite já é consolidada. Já tá consagrada. Mas e da onde que vem essa visão, essa estratégia? Ótimo, essa pergunta é muito boa, porque também já me ajuda a posicionar um ponto importantíssimo. Tu falasse idealizador da Rádio Agulha, eu te agradeço a deferência, eu sou apenas um deles. Um deles, né? E eu fui o que chegou por último. Ah, é? Então, assim, existiu em Porto Alegre, durante 8 anos, uma casa chamada Agulha. Agulha. Essa casa, eu era um frequentador. Legal. Como eu falei, a minha primeira experiência nesse tipo de atividade é a Rádio Agulha. Mas eu sou um amante da música, eu vou atrás de show bom onde tem eu vou. Certo. Né? E o Agulha era um lugar que, desde a primeira vez que eu entrei, me chamou muito a atenção, e eu acho que uma grande inspiração para a Rádio Agulha é o Agulha, para falar a verdade. Né? Eu me lembro perfeitamente da minha sensação ao entrar naquele pavilhão na zona industrial de Porto Alegre, o 4º distrito. Tá. E na frente é um lugar muito um lugar muito despojado e tal. A gente passava por um balcão, entrava e já entrava num lugar muito surpreendente. Muito cool, assim. Muito cool, porque era muito bem decorado com objetos de garimpo. Já tinha, assim como na Rádio Agulha, essa ideia de ter pequenos stares, lounges. Que se separavam, assim. É quase como se a gente estivesse numa grande casa, numa grande sala de estar com muitos ambientes. Tinha um balcão imponente, mas também feito com muito bom gosto e recursos simples, que vendia drinks incríveis, cervejas incríveis, um atendimento muito legal. E aí a gente passava depois para o ambiente do show, que era um lugar para ficar em pé vendo o show, e era de novo surpreendido por um lugar muito simples, mas muito bem decorado, com um som excelente, uma qualidade de som, uma mesa de som muito bem trabalhada e shows incríveis. Então, assim, eu rapidamente, para mim, virou meu lugar do coração da cidade. Teu point. Meu point. Teu point. E um lugar que me apresentou muita música bacana, sabe? Muita banda boa, muito músico legal. Me introduziu para uma nova música brasileira que eu até então não conhecia. Essa geração Rubel, Bala Desejo, uma grande galera, né, que está fazendo música incrível atualmente, a Ana Frango Elétrico, a Letrux, a Duda Beat, todo mundo passou pela Agulha antes de ser alguém. Sim. Né? Então isso é uma coisa muito bacana mesmo. Só que houve uma tragédia, o Agulha ficava na zona que foi mais afetada pela enchente de 24, né? E por razões N o negócio não sobreviveu à enchente. Né? É um capítulo muito triste, da história da cidade e da história da casa. O Agulha ele era, naquele momento, propriedade de 2 irmãos, o Eduardo Titon e o Fernando Titon, o Edu e o Nando. Certo. Né? E tinha como sua gestora a Camila Santos. Camila Santos. A Cami. E a Camila, ela estava lá desde o primeiro dia do Agulha, então ela cresceu como profissional dentro do Agulha. E o Agulha terminou na enchente, ficou lá inundado, a história ficou inundada. Eu fui um dos milhares de pessoas que ficamos de luto por causa disso, né? Mas houve uma coisa muito bacana, que foi a Silvia do Shopping Total, volta o Shopping Total, a direção do Shopping Total convidou o Edu Titon para escolher algum lugar qualquer que fosse para fazer o Agulha aqui. E aí vários lugares foram visitados e com bastante resistência, ele estava muito machucado ainda e tudo, mas quando chegou nos túneis da cervejaria, da antiga cervejaria, lá brilhou o olho. Aquele sonho, ali brilhou. Aquele sonho volta a esquentar dentro do peito, ele olha para aquilo e diz assim, exato, aqui tem sinergia. Exatamente. E aí, então, ele, a Camila e um jornalista muito importante aqui da cidade, o Marcelo Ferla, um jornalista de música e de cultura, passaram a debater
então, o que poderia acontecer naquele lugar. E eu tive a sorte de ser uma das pessoas que foi só convidada para opinar, para dar palpite. Vim uma tarde a chamado deles, a convite deles, eu já conhecia o lugar, né? Eu tinha tido uma relação anterior aqui com o Total, como publicitário. Sim. Então eu conheci o local, ele estava todo desmontado, né? Mas, é um lugar muito... Potencial absurdo. Então, para mim, olhar para aquilo, entrar naquele negócio e pensar assim, a união da marca que eu amo, Agulha, com esse lugar incrível, eu tenho que fazer parte. Eu estava há muito tempo procurando uma coisa... Um projeto. Que envolvesse música, cultura, vida boa, estética, né? Sim. Mas então, assim, dou o crédito para o Eduardo de Tom, dou o crédito para a Camila e dou o crédito para o Ferla. Acabamos depois constituindo a sociedade entre Edu, Camila e eu. O Ferla hoje ele é o nosso diretor, coordenador da Rádio Agulha, né? Ferla que é o DJ, não é? Que é o DJ que estava lá com a gente na semana passada no lançamento da nossa carta de vinhos. Ele é o nosso âncora. Ele é o âncora. Ele é o nosso âncora, ele é o programador da rádio. Legal. Ele também é curador de muitas atrações musicais que vêm se apresentar ao vivo, sejam DJs ou músicos. E ele também é o cara que... a gente tem esse aspecto cultural, né? Sim. Então, a coisa de fazer entrevistas com músicos que estão na cidade, audições de artistas que estão lançando seus discos, todo formato é possível na Rádio Agulha. Sim, muito, muito bacana. E hoje, tu sai de um grande fã do projeto da marca para se tornar um sócio depois de quantos anos, mais ou menos, quando foi teus primeiros contatos com a Agulha lá? Isso... Eu já era cliente do Agulha há pelo menos uns 5, 6 anos. Muito legal. Até fechar, né? Sim. Tá, agora a gente vai entrar um pouquinho num bate-papo dos bastidores do vinho. Acho que é muito interessante a gente falar sobre esse novo momento que o Agulha vem vivendo, que o Rádio Agulha vem vivendo também através da cultura do vinho. Tu falou lá atrás sobre drinks, falou lá atrás sobre cervejas, mas tu não citou tanto o vinho. Sim. Mas hoje o vinho é uma realidade muito forte para o movimento cultural também que o Rádio Agulha traz. Sim. Quando vocês se instalaram aqui há um ano atrás, como que foi essa visão? Pô, estamos num local mais central, vamos ter uma procura muito grande pelo turista que vai vir. Como que foi a visão? O que vocês pensaram estrategicamente para fazer uma carta de vinhos, fazer uma carta de gastronomia, mano? Maravilha. Vamos falar um pouco, então, até uma coisa curiosa que tem tudo a ver com esse papo, que muita gente pergunta, por que o nome desse lugar é Rádio Agulha? Eu já expliquei que o Agulha existiu e foi esse espaço tão incrível anteriormente. O Agulha foi batizado como tal porque, além da agulha que cai sobre o disco para produzir música, a ideia era muito um lugar que furasse bolhas. Por isso vem o Agulha como a ideia de algo que fura bolhas e mistura as tribos e faz as pessoas conviverem. A Rádio Agulha, ela nasceu para ser um irradiador dessa cultura e também para dialogar com um mundo que cada vez mais ele é digital, mas ele nunca vai deixar de ser físico. Nós somos feitos de átomos, não de bits, né? Exato. Por isso, Rádio Agulha. Então, assim, a coisa do vinho tem tudo a ver com isso, né? A gente é um lugar que vende drink com cachaça, a gente é um lugar que vende dose, a gente é um lugar que vende muita cerveja, e a gente, desde o início, quis ser um lugar que vende bons vinhos. A gente já abriu com uma carta de vinhos reduzida em número de rótulos, mas já com a ambição de posicionar o lugar. Então, a gente sempre teve, desde o início, espumantes, bons brancos, poucos rótulos, mas uma carta bastante aberta na sua proposta, né? Vinho natural, vinho laranja, alguns clássicos, os Malbecs argentinos. Era uma carta pequena, mas muito bem desenhada. Só que ela foi criada, Rafa, antes do lugar existir. Sim. Né? Assim como o nosso cardápio de comidas gastronomia, também. de petiscos e O gastronomia. que aconteceu foi o seguinte, uma parte do negócio foi a gente propondo para um público. Rapidamente o público do Agulha veio
Rapidamente esse público do Agulha entendeu que a Rádio Agulha não é o Agulha, parte dos nossos queridos clientes de antes ficaram, parte não se reconheceu no local e veio todo um público novo que tem a ver com a atmosfera existente. Exato, e eu acho que aí tem a ver também com a localização, tem a ver com o lugar e tem a ver com o fato da gente estar num espaço que tem segurança de shopping, estacionamento de shopping, mas tu não precisa entrar no shopping para ir lá, né? Sim. Entra pela porta do que dá de frente para Cristóvão Colombo. Então a experiência é muito única, assim, muito conveniente, né? E o público quer isso. Passado um ano, e já com o Rafa como nosso grande parceiro, representante, fornecedor, conselheiro de vinhos, o cara que viabilizou no final do ano passado a criação do primeiro produto marca própria da Rádio Agulha, que foi o nosso espumante Brut Rosé, que é um sucesso. É uma coisa maravilhosa o nosso Brut Rosé. Aqueles projetos que nascem assim do estalar de dedos, né? Tipo, vamos fazer, tá, mas é 25 de dezembro, 24, tá, não tem problema, vamos achar vamos fazer acontecer. E fizemos rapidinho, e o produto se consagrou e está até hoje, e nunca vai sair da nossa carta. A gente está, inclusive, planejando expansões aí das marcas próprias, né? Mas aí a gente teve, então, ao se encaminhar para completar um ano, a gente decidiu remodelar a nossa tudo na casa, na verdade. Carta de drinks, nosso cardápio de comidas da noite, e o vinho tomou, então, uma posição central nessa estratégia. E o Rafa veio como o nosso conselheiro, parceiro, sommelier, enólogo, entendedor, e a gente foi muito a quatro mãos, Foi 4, 5, 6, 8 mãos, foi uma experiência muito bacana poder pegar um projeto que já vinha bem consolidado, né, já vinha bem estruturado através da antiga sommelier que fazia o projeto, que é uma pessoa fantástica, que a gente tem um carinho gigante, né, que é a nossa amiga Flávia, então, lá do Capincho. E depois pegar isso daí, a gente fazer essa análise, porque nós tínhamos material já para analisar, né? Claro. Um ano de consumo, um ano dos clientes degustando vinho na casa, a gente conseguiu material suficiente para entender quem é o nosso cliente, quem é o cliente do Rádio Agulha, o que ele gosta de tomar, para onde que ele vai. A partir daí, a gente degusta, a gente conversa, a gente não cria uma carta comercial, a gente cria uma carta que conta a história. Isso. Uma carta que gera experiências. Teve algumas histórias de bastidores onde, não vamos citar marcas, mas o Mauro falou, esse vinho aqui, eu falei, Mauro, tem uma ideia, deixa eu te apresentar um vinho para trazer esse cara para um outro lugar, tirar ele da carta e apresentar. E a gente degusta e o Mauro falou assim, não tem o que fazer. Não dá nem para largada. Quanto à experiência, né? O vinho, às vezes, é disso que a gente vive, né? Dessa energia. Porque tem um papo meio de maluco, assim, que eu gosto de falar, que o vinho é energia, Mauro. Não sei se tu acredita um pouco nesse papo, porque nosso corpo constitui 75%, 80% de água e as frequências, as moléculas vibram na mesma frequência, né? Então, quando a gente está num ambiente alegre, faceiro, e o ambiente conspira com o vinho, as moléculas vibram na mesma frequência. Então, tá num ambiente igual a Agulha, onde tem uma música gostosa, uma comida boa, uma casa cultural que enriquece, tudo fica maravilhoso, né? É isso aí, a música é isso. É isso. Então deixa eu te dar aqui uma tacinha pra gente fazer um brindezinho e continuar na saúde, meu amigo. Obrigado pela tua presença, é um prazer imenso estar te recebendo aqui. Obrigado pelo convite, obrigado pela parceria. O que a gente está tomando? Nós estamos tomando aqui um vinho de um parceiraço, que é o Maragato, da vinícola Beber, lá de Flores da Cunha, né? Vinícola que é a nossa parceira também. Sim. Aqui no programa, é a nossa parceira lá no Rádio Agulha e vem fazendo um trabalho gigante. Mauro, pra gente fechar, eu fiz uma anotaçãozinha aqui, fazer um bate-papo rápido pra ti aqui. Vinho ou cerveja? Pra mim, vinho. Vinho. Jazz ou rock? Puxa, os dois, cara. Os dois? Os dois. Depende do momento. Eu tenho um gosto muito aberto, mas eu sou muito apaixonado pelo jazz e pelo rock que parece jazz. Então, acho que é isso. E o Agulha, ele vai mais num ou vai mais no outro, ou ele permeia os dois muito fácil? A Rádio Agulha é muito eclética, toca de
tudo, a gente faz questão de tocar de tudo, a gente tem shows de jazz, a gente tem DJs de música eletrônica, a gente tem festas africanas que acontecem lá, a gente gosta muito da música preta que se faz no Brasil e no mundo, a gente trata de ser, sendo coerente com a nossa curadoria, vale tudo. Vou dar um exemplo, tá? Essa semana agora, semana que acabou de concluir, ela é globalmente a Semana da Música Alemã, da Língua Alemã. Da língua alemã. Então, na sexta-feira, a gente teve uma atividade em parceria com o Consulado Alemão e o Instituto Goethe, Tá. em que um DJ, o Nuno, um cara que foi formado, ele é brasileiro, é daqui de Porto Alegre, mas ele foi formado como DJ em Berlim, tocou lá há anos e anos, e ele veio tocar o techno, que sabia disso? Techno, a música techno é patrimônio imaterial da Alemanha. Não sabia. É verdade. Não sabia. Veio que bastidores do vinho é cultura. Exatamente. Então o cara veio fazer uma noite de techno alemão, e isso cabe perfeitamente, foi muito legal ver a consuleza da Alemanha dançando techno na Rádio Agulha. Total. E domingo, como eu já falei, ver o Jorge Drexler lá dançando depois música da brasileira. turnê dele lá. Eu acompanho pelas redes sociais alguma coisa, né? Mas que legal. É isso. Então, jazz ou rock, os dois depende do momento. Depende e do depois um pouco mais de techno, um pouco mais de música popular brasileira, tudo. Muito. Disco de vinil ou streaming? Eu uso os dois, mas eu tenho uma coleção grande de vinil e sou muito apaixonado. E eu tive a sorte... Eu sou um cara de uma geração que se criou botando disco no toca-disco. Na agulha. Na agulha. Na agulha. Só existia esse jeito de ouvir música, de ter música naquele momento. Todo mundo passou para o CD, depois todo mundo passou para o streaming e... azarados foram os que se livraram das suas coleções de disco, eu não fui um deles. Ficou. Eu guardei tudo. e então, depois que o vinil voltou, depois que foi possível de novo comprar um bom toca-disco, etc., eu voltei a colecionar vinis. Sim. Eu tenho uma grande coleção, eu adoro ouvir vinil. Mas os dois também. Sem dúvida. Os dois. Bar lotado ou mesa pequena entre amigos? Puta merda, eu tô muito meio do caminho, muito tucano. Em cima do muro, você tá muito em cima do muro. Não, eu prefiro estar numa mesa com amigos, num bar, com a lotação certa. Certo, também gosto dessa ideia. Isso. Uma lotação nada de muito lotado, assim, não. Nem uma lotado lotação demais, nem vazio demais. E aqui, tu que tem essa vertente musical, uma música pra ouvir degustando um vinho. Aquela que te vem de bate-pronto. Pá, essa daqui. De bate-pronto, eu vou citar um disco que é um dos discos da minha vida, que é o Concerto de Colônia do Keith Jarrett, que é para quem não conhece, eu recomendo muito. Pronto, é essa a ideia. Fazer que as pessoas vejam o teu... É um álbum duplo, gravado em 1975 em Colônia, na Alemanha. É o disco de piano solo mais vendido da história. E ele acabou de receber uma nova edição de 50 anos. É um disco incrível para tudo, inclusive para tomar um vinho. Penúltima pergunta, então. Um artista gaúcho que todos deveriam conhecer? Vitor Ramil, sem dúvida nenhuma. Vitor Ramil. E para fechar, um lugar de Porto Alegre que representa a alma da cidade. Tem vários, mas eu vou ter que dizer a Rádio Agulha. É isso aí, então. Brinde ao Rádio Agulha. Um brinde. Coisa boa. Mauro, Saúde. Reforça aqui, mais uma vez, o convite para as pessoas, então. Como que elas vão saber a programação? Porque eu sei que tem muita coisa que vai acontecer ao longo das semanas aí, dos meses. Como que as pessoas podem acompanhar? O canal principal para acompanhar a nossa programação é o Instagram, @Rádio Agulha. Né? O nosso Instagram é muito ativo, ele é muito engajado, ele cresce muito. Ele é uma plataforma de comunicação e de relacionamento para a gente. E de comunicação da nossa programação, dos nossos cardápios, de tudo. Então sigam lá o @Rádio Agulha. A gente vai ter programação especial para o Dia dos Namorados. A gente está pensando em umas coisas diferentes envolvendo música, países para a Copa do Mundo. Legal. Do nosso jeito. Legal. Tudo isso vai ser divulgado à medida em que for amadurecendo no Instagram, @Rádio Agulha. Perfeito, Mauro. Querido. Inenarrável a tua presença. Muito obrigado Valeu. por esse vasto conhecimento cultural. Poderíamos ficar aqui tranquilamente conversando por mais algumas horas, mas
infelizmente, o nosso programa vai chegando a fim. Então, quero agradecer você que esteve conosco Muito aqui obrigado. no Poa Streaming TV e ficou assistindo Bastidores do Vinho com esse fera aqui, esse cara que eu conheci esse ano, mas tem um carinho absurdo, parece que a gente já se Igualmente, cara. conhece há tantos anos. Então, putz, grato mesmo pelo teu carinho, pela tua parceria. Que legal. Muito obrigado. Então, é isso. Fique agora com a nossa programação normal e nos vemos na próxima semana. Um grande abraço a todos. Cheers. Saúde. Saúde.